Estudo da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último iota e o último ponto. Mateus, v. 17:18. A evolução é um processo gradual e lento, assim como tudo na natureza. Uma árvore demora para crescer, porém, de dentro de uma pequena semente nasce uma bela árvore, que ao longo de sua vida, troca gases com a atmosfera, enchendo nossas ruas e lares de oxigênio, tornando possível nossa existência. Assim a revelação das leis de Deus, graduais e lentas, são revelados pelos ministros do Pai, aquilo que podemos compreender em cada momento de acordo com a evolução moral e intelectual da sociedade planetária. Por isso, a revelação divina foi dividida em 3 partes até o momento. As revelações feitas por Moisés, nos 10 mandamentos, Jesus e sua infinita luz e, por fim, o Consolador prometido, o Espiritismo. Moisés veio ao mundo, em um momento cheio de vãs-glórias a partir de pilhagens, violência, escravidão. Portanto, se fazia necessário a divulgação de um Deus temível. Já o Cristo, vem à Terra em um momento onde a sociedade estava apta para a divulgação de um Deus amoroso. Moisés trouxe a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Cristo trouxe a lei de causa e efeito, são a mesma lei, porém, Jesus nos demonstra que apesar de termos sempre que lidar com as consequências de nossos atos, estamos amparados pela misericórdia divina. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Como elucida Kardec, que foram os 10 mandamentos. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. Portanto, as revelações de Moisés não eram equivocadas ou fora da moral que Cristo veio trazer ao mundo, pelo contrário, na essência os 10 mandamentos e a moral cristã, que têm o mesmo sentido. Vamos analisar cada mandamento. E eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima, no céu, e embaixo na terra, nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e não nem lhes renderás culto soberano. Aqui temos a crença no Deus único, que não precisa de imagens ou templos, assim como diz Jesus à mulher samaritana, que um dia, o templo de Deus se fará presente no coração de todos os homens, e não sobre os pilares de uma cidade. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, é chegada a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Mas a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Porque assim quer o Pai que sejam os que o adorem. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devem adorá-lo. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 a 24. Segunda, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deste mandamento, podemos observar a relação do Cristo com as seitas religiosas de sua época. Os fariseus, saduceus, todos aqueles que se diziam doutores da lei, mas que na verdade falavam o nome de Deus em vão, pois eram palavras vazias, pois não cultivavam a crença no trabalho no bem em prol do próximo. Eram fé sem obras, muitas vezes. Jesus, ao contrário, veio falar de Deus e em nome do Pai, mas não somente pelo verbo, mas pelos atos, foi compreensivo mesmo quando foi ofendido, ensinou a perdoar, demonstrou a coragem e a fé inabaláveis. Trouxe a consolação e a esperança para os corações que o aceitaram e o seguiram.
diferente daqueles que falavam em nome de Deus, mas eram idênticos aos romanos que buscavam apenas o prazer material. Terceira, lembra-te de santificar o dia do sábado. Santificar no dicionário traz o significado de separar algo para um propósito religioso. Portanto, santificar o sábado traz o significado de tornar o sábado um dia santo, um dia de orações. Assim como Jesus nos demonstra, sempre orando e santificando, não somente o sábado, mas todos os dias, nos demonstrando que mesmo sob as aflições da vida devemos sempre permanecer santificando nossos dias, através da oração, e através da oração a conexão com os espíritos elevados, para que assim, tenhamos força e coragem para vencer a nós mesmos, para que orando, tenhamos a coragem de pôr em prática a mudança que precisamos em nosso íntimo. Quarta, honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. V. Não matarás. Sexta, não cometerás adultério. Sétima, não furtarás. Oitava, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Nona, não desejarás a mulher do próximo. X. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Todas estas leis estão dentro do primeiro mandamento de Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22.37 e 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, se observarmos os 10 mandamentos, veremos que todos estão dentro destes mandamentos do Cristo. Porque amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito? Porque este é o primeiro mandamento. Quando amamos a Deus, não destruímos nada que dele veio, não destruímos nada que ele constrói e edifica. Isto significa, quando amamos a Deus, não desejamos mal ao nosso próximo, pois entendemos que aquele que nos ofende é nosso irmão, filho de Deus, portanto, detentor dos mesmos direitos que nós. Assim, se vingar de alguém, utilizar da maledicência para com o próximo, e tudo que vem de nosso egoísmo e orgulho para com o próximo, vai contra amar a Deus. Aquele que ama a Deus, o auxilia em sua criação, da mesma forma que Jesus, mesmo ofendido e incompreendido, desceu à terra, nos trouxe a mensagem do Pai maior, e sempre vem nos amparando com seus mensageiros da paz, seus apóstolos de amor, para que possamos nós subir até o Pai. Amar a Deus tem um sentido muito amplo que, infelizmente, ainda não conquistamos sua real compreensão, pois, amar a Deus é renunciar nosso egoísmo de prazeres carnais e momentâneos para estender o amparo divino ao próximo. É abdicar de nosso orgulho e vaidade, compreendendo que a caridade é humilde, ato de servir por amor, sem nada esperar. É trabalharmos incessantemente orando e vigiando, em nossa reforma íntima, mudando nossos hábitos deletérios, para hábitos edificantes. Somente assim, renunciando a nós mesmos, isto é, renunciando nosso orgulho, nossa vaidade, cólera, preguiça, egoísmo, etc., estaremos amando a Deus, uma vez que o bem que faço somente para mim é egoísmo, e o bem que faço aos outros é caridade. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciando a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, de mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras, para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, se limitou a lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo declarou não poderem ser então entendidas. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir.
Assim, Jesus não poderia ter falado tudo, pois não estávamos prontos para compreender as verdades divinas. Se hoje ainda carregamos os vícios em nossos corações, como naquela época, um senhor de terras poderia reencarnar como um escravo? O homem ainda estava muito cego pela matéria, para compreender a beleza das leis do Cristo, daí as necessidades das parábolas. Vamos observar este trecho de Boa Nova. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu, sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu. Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, capítulo 14. Aqui podemos observar com clareza a necessidade de Jesus falar por parábolas. Um homem da lei foge sem compreender a lei de reencarnação. Por isso, o homem precisava amadurecer para compreender o sentido amplo das palavras do Cristo, e então, vem o Espiritismo, sob a tutela do Espírito de Verdade, esclarecer e elucidar as máximas uma vez trazidas por ele à Terra. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e ininterruptamente atuantes da natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa mesma razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Foi a isto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram incompreendidas ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. O Espiritismo vem trazer algo muito importante para nossas vidas, a fé raciocinada, demonstrando através da mediunidade, provando materialmente aos nossos olhos e ouvidos, a doutrina que Cristo uma vez ensinou, a doutrina espírita, portanto, vem comprovar tudo aquilo que Jesus uma vez já disse, mas dessa vez, trazendo junto de si, o entendimento e, portanto, a razão e a lógica dos fatos. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e finalmente a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. As duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando no mesmo passo, servirão uma de apoio para a outra. Assim, a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista, repelindo-se mutuamente. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, esta nada encontra de ilógico na fé, e o materialismo é vencido. Para finalizar, a mensagem de um espírito israelita, contida no Evangelho.
Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do qual Deus se serviu para fazer a sua revelação, por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica, à época. Foi assim que os holocaustos falavam aos sentidos, enquanto as palavras de Deus lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá.